Pode sentar. Deus é bom, que bom que você veio, né? Enfrentou aí o frio e a chuva. Alguns têm mais medo do frio do que outros, e é muito bom você estar aqui, tá? Saiba que estou muito feliz com a sua presença aqui. Eu vou começar a mensagem dessa noite de quinta, né? Dizendo para você que talvez você já tenha ouvido eu falar, ou talvez outros pregadores você tenha ouvido falar, ou talvez você tenha até lido algum escritor dizer que o pecado de Adão, quem sabe qual foi o pecado, a origem do pecado de Adão? Você tem ideia? Quem tem ideia? Quem tem ideia? Levanta assim o braço. Algumas pessoas, outros não se arriscaram, né? A origem do pecado de Adão, né, é a mesma do pecado de Lúcifer. Melhorou? Melhorou? E o nome desse pecado é orgulho. Orgulho. Soberba, se você quiser, né? Uma outra palavra similar. Orgulho e soberba. Essa foi a origem. E orgulho na vida do ser humano traz ou causa muitos problemas. Muitos problemas. O orgulho, ele gera pecado, gera brigas, gera incompatibilidade de gênios. Você pode imaginar Jesus mandando a gente dar outra face e alguém que dá outra face ter incompatibilidade de gênios? Não existe, não é? Não existe isso. Mas o orgulho, ele gera, né, ou causa brigas, embates. Uma coisa muito comum hoje, está sendo muito ventilado e está sendo, né, estimulado, as pessoas estão sendo estimuladas a não brigarem por causa de política, porque houve, né, nesses tempos atuais, uma polarização, né? Um está aqui, outro está lá, então não briguem. E principalmente se você sabe que o outro pensa diferente, para que você vai falar aquilo, né, que você pensa ou gosta, ou gostaria de desabafar? Não fala. E o orgulho, ele gera problemas, brigas, para todos os lados. E aí eu vou dizer para você que ele gera problemas para todos os lados, inclusive o lado interno do ser humano. O lado interno do ser humano. Não é só com os nossos próximos, mas também conosco mesmo. E com Deus. E sabe, é uma verdadeira loucura o egoísmo, com o que ele faz, né? Como ele é dentro de nós e como essa coisa nos leva ao caminho errado, ao caminho do embate. E não pense que você está sozinho nessa, não pense que o pastor está pregando isso para mim porque ele sabe disso ou aquilo. Não, eu não faço, eu não creio que a palavra de hoje seja para um ou outro. É para todos. E é muito importante todos entenderem. Porque ele provoca uma coisa dentro de nós muito ruim, o orgulho. E ele não é como uma bomba que explode e acaba. Ele é como um câncer, como uma doença que vai se espalhando, consumindo. A gente tem um exemplo bíblico, né? Que Jesus chega e diz assim... Foi pego uma mulher em adultério, testaram Jesus, e pegam a mulher, botam na frente dele, e está todo mundo em volta, cobram dele. O que a gente faz com ela? Todo mundo com pedra na mão, para atacar na mulher adúltera. Aí Jesus diz assim, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Sabe, ali, e a Bíblia relata, fala assim, a começar pelos mais velhos, todos foram se retirando. Não há
uma pessoa que não seja pecadora, e eu vou agora, chamando para aquilo que eu comecei, que o orgulho é o pecado que Adão cometeu e que Lúcifer cometeu. Eu digo para você que muitos, talvez todos os pecados que nós temos, começam no orgulho e na soberba. Porque quando a gente faz isso, nós tiramos, isso é uma outra imagem que existe, nós tiramos Deus do centro da nossa vida. Todo pecado é tirar Deus do centro da nossa vida. Entenda, todo pecado é resultado de nós não obedecermos a Deus. Quando Deus está sendo obedecido, Ele está no trono da nossa vida. Se nós tiramos Deus do centro da nossa vida, nós pecamos. Ou vice-versa. Se nós pecamos, nós tiramos Deus do centro da nossa vida. Então, todo mundo é pecador e todo mundo tem orgulho. Então, não pense que você é o alvo, da pregação. Todos nós somos. E quanto mais nós entendermos isso, essa verdade, quanto mais nós trouxermos para nós, melhor será. Nós vamos cantar a segunda música que nós cantamos, Tu Reinas, tudo a ver com a pregação, tudo a ver, inclusive o final, talvez você não lembre, você vai relembrar depois. É maravilhoso, porque ela expressa aquilo que eu estou hoje trazendo aqui. E eu gosto quando isso acontece, e isso acontece muitas vezes, porque a gente vê que Deus está confirmando tanto o louvor que foi selecionado, quanto a palavra que está sendo dita aqui. Essa mensagem está sendo trazida. Então, como eu falei, isso é como um câncer, como uma doença que se espalha dentro de nós. E aí, por que eu falei dos mais velhos que se retiraram? Porque quanto mais velho, mais essa doença se alastra. Quanto mais tempo, se você não se renovar, entenda. Quanto mais tempo você fica na igreja, e o ficar na igreja é fisicamente, porque se você se renova cada vez que você vem aqui, não vai acontecer isso, mas você vai acabar deixando isso acontecer e você vai ficar até orgulhoso dos anos que você já está na igreja, Isso é muito ruim, porque não é isso que tem que ser o nosso orgulho é estar seguindo a Cristo, é a única coisa que você pode ter orgulho na vida, sabia? Porque é o único orgulho que Paulo diz, eu tenho orgulho de vocês e orgulho do que eu faço em nome de Jesus. Mas é por Jesus que ele tinha orgulho, não por ele mesmo. Então, entenda, nós não podemos deixar que o orgulho se alastre, que o orgulho venha e nos tome, que o orgulho venha e crie problemas entre nós e as pessoas, entre nós e Deus, entre nós e agora nós mesmos. Porque o orgulho também causa problema para dentro. Ele vem de dentro e causa problema para dentro. Eu queria que você abrisse comigo em Provérbios, capítulo 21. Abra sua Bíblia bem no meio, vai dar em Salmos, você anda um pouquinho. Provérbios 21, versículo 4. Como você sabe, provérbios eles são pensamentos muitas vezes isolados. Então, cada provérbio é um pensamento, não dá para você fazer uma sequência. Então, é só o versículo 4 que eu vou ler. Tá? Todos acharam? Amém. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Vou ler de novo. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nos ajuda, Senhor, nessa noite, que nós saímos daqui, Pai, pessoas diferentes, renovadas pelo Teu Espírito, Pai. Não, Senhor, simplesmente empolgados, Seu Pai, seja com louvor, seja com a palavra, mas renovados pelo Teu Espírito que está presente aqui, Senhor. Obrigado por tudo
e faça a tua obra no nosso meio, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Trocando de ordem as palavras que estão nesse provérbio, mas não trocando sentido, nós podemos dizer que o pecado do ímpio se manifesta no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Assim, o orgulho é visto. E aí o provérbio é claro, e ele está falando do ímpio. E nós não somos ímpios. Nós, eu vou repetir, nós não somos ímpios. Eu vou repetir de novo. Nós não somos ímpios. Ah, graças a Deus. Você também não é. Sabe, essa é uma característica que, apesar de nós termos, não deveríamos ter. É uma característica que a gente não pode deixar para lá. É uma característica que a gente tem que lutar. Não dá para, eu sou assim mesmo. Não fale isso. Nunca. Mude. Peça ao Espírito Santo para mudar. Peça. Sabe, nós temos orgulho. Ponto. Todos temos. E o orgulho é um perigo no nosso interior. É um câncer. O orgulho faz com que a gente até minta muitas vezes. Por orgulho, pessoas não admitem erro. E eu vou dizer para você, muitos casais têm problemas por causa do orgulho. Por não ceder, eu me enquadro, tá? De vez em quando eu baixo a crista, vou lá e peço perdão à minha esposa, e não fiz antes por orgulho. Ele atrapalha o nosso relacionamento, de todos nós, com sua esposa, com seu marido, com todos. Nós temos que entender isso para não deixar que isso vire um câncer que se alastra, e aí não tem mais jeito, uma doença terminal, não pode acontecer. Nós temos que lutar contra isso. Sabe, é um perigo, como eu disse, no nosso interior, e como eu disse antes, é uma doença que vem de dentro de nós e que precisa ser tratada, não com quimioterapia ou outros processos, né, que tratam câncer. Não, mas agindo ou recebendo o remédio que Jesus deixou para nós. Porque quando Jesus voltou ao Pai, ele disse que ia deixar para nós um remédio, que é o Espírito Santo de Deus, que você tem ao seu dispor. Não tem por que nós sairmos da igreja igual a como nós entramos, porque a cada vez que nós viermos aqui, ouvindo uma palavra, Deus falando o teu coração através do próprio Espírito, se você chegar e abrir, você deixa um pouquinho do teu orgulho. Eu vou perguntar, eu vou ver se você é ousado, você reconhece que seu orgulho, vamos ver, já atrapalhou relacionamentos seus? Vamos ver se você tem coragem de levantar o braço. Amém. Você gostaria que ele continuasse fazendo isso? O que nós temos que fazer é deixar o remédio agir. Deixar o Espírito Santo agir. Você não vai deixar de ser orgulhoso de uma hora para outra. Talvez você nem reconheça em algumas coisas que você faz o orgulho, coisas que para você são coisas normais, vai precisar que o Espírito Santo te diga, sabe, isso aí é orgulho. Eu conto uma história, já contei, o meu filho, cadê meu filho Alexandre? Meu filho Alexandre, ele diz que eu já estou velho, eu tenho 53 anos. Ele já me chama de velho, porque ele diz que eu estou que nem o avô dele, repetindo muita coisa, mas eu tenho que repetir para você entender.
Se você tem o mesmo problema que eu, no trânsito você fica danado quando alguém te fecha, quando alguém faz isso, quando alguém faz aquilo. No meu caso, pode ser que não seja o seu, mas eu quero que você pense sobre isso. Sabe qual era o meu caso? E eu pedi para Deus, eu quero parar de ficar nervoso. Vou nem contar o que eu fazia, deixa para lá. Mas eu quero deixar de ser assim. E a tentação vem ainda, tá? Porque a cobiça está em nós, então é um problema. A cobiça continua lá. Quando vem a tentação, agora você peca ou não. Até a tentação não é pecado. A cobiça, ou seja, a vontade de você fazer alguma coisa, né? Ela está em você. A tentação vem, ainda não está pecando. Mas o próximo passo é pecado, quando você faz alguma coisa a partir desse momento. Então, sabe, Deus me revelou, através do seu Espírito, porque eu pedi, porque eu não queria continuar fazendo aquilo, que era simplesmente orgulho. Orgulho. Por quê? Porque você pensa assim, como é que esse cara fez isso comigo? Tipo assim, ele não pode fazer isso comigo. Eu sou bom motorista, eu sou... Sabe, cada um tem o seu particular. Mas o fato é que o orgulho nos leva a fazer essas coisas. E eu estou falando de uma coisa que foi nítida para mim, o Espírito Santo me tocou e eu peço, continuo pedindo, porque eles continuam me dando fechada, né? Isso atrapalhava até na família, porque quando eu reagia, a família estava dentro do carro, né? Então, vocês imaginem. Então, o que a gente tem que parar para pensar? Quantas coisas nós perdemos por causa do orgulho. Como o pastor Timóteo pregou há pouco tempo, né? E é uma figura, eu até falei para algumas pessoas que me mandaram alguns e-mails, né? A história que ele contou, eu já conhecia a história, né? De semear no campo do outro, porque o vento vai trazer para o seu as sementes. Eu já conhecia essa história. Mas é exatamente isso. O que você está semeando? Se você semeia o fruto do seu orgulho, você vai semear o quê? Violência, embate, discussão. Vai voltar o quê, gente? A mesma coisa. Então, nós precisamos cair na real e perceber que isso não é o que Deus quer. Olha, tem centos versículos de Jesus falando isso. O dar o rosto, o entregar a túnica, e por aí vai. E nós temos os nossos próprios problemas, nossos próprios calcanhares de Aquiles, nossos lugares frágeis. O que nós temos que fazer? Pedir ao Espírito Santo para dizer para a gente, como ele disse para mim. Você acha que acabou no problema do trânsito? Não. Eu continuo fazendo coisas por orgulho, que eu talvez não perceba. Talvez eu seja diferente de você, eu me analiso muito, tá? Não para me depreciar, mas para me corrigir. E eu, ao perceber algo, eu peço logo para que Deus me corrija. Mas, com certeza, eu ainda posso estar fazendo muita coisa, fruto do orgulho, que eu não percebi. Se hoje você sair daqui uma pessoa melhor, porque entregou a Deus algo, né, que você reconhece que está atrapalhando você, porque é por orgulho que você está fazendo isso, puxa, já vai ser uma maravilha. E é o que nós temos que fazer. E você não vai deixar de uma hora para outra de ser, né, orgulhoso e ser o anjinho. Não vai acontecer. Mas nós precisamos fazer isso. A palavra de Deus, nós depois vamos ler todo o versículo, mas diz assim, não entristeçam o Espírito Santo. Sabe quando é que o Espírito Santo fica triste? Quando ele fala e a gente não dá bola. Sabe qual é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado que não tem retorno. As pessoas ficam mirabolando, né? E se você parar para pensar, na cruz, aquele ladrão xingou Jesus, os dois xingaram.
E ele foi perdoado. Então, não é xingar a Deus, não é nada disso. O pecado contra o Espírito Santo é você não aceitar o Espírito Santo. A palavra dele para você. É você rejeitar o Espírito Santo. É você afastar o Espírito Santo. Então, uma certa ocasião, alguém chegou para mim me perguntando, né, que tinha uma pessoa da família que ela estava meio fora de si. E fora de si xingou a Deus. Falei, fica tranquila, não é isso. Não é isso que vai levar ela para o inferno. Sabe, nós precisamos entender o que o Espírito Santo quer é nos tratar. Deixa ele tratar você. Eu tenho que deixar ele me tratar. É isso que ele quer fazer conosco. É isso que ele quer fazer essa noite. Tem gente que não aceita Deus por causa disso. Por orgulho, por incrível que pareça. Por orgulho a qualquer coisa. Orgulho de ser alguma coisa. Orgulho porque, né, reflexo, porque vão descobrir que agora eu sou crente. E tem um monte de bobagem, né, que a gente não percebe que o fruto é fruto do orgulho. Que você possa deixar o Espírito Santo tratar a sua vida. Você não precisa viver com orgulho. Você não precisa ter orgulho. O único orgulho que você tem, ou deve ter, é de fazer o que Jesus quer que nós façamos. Ponto. Esse você pode ter orgulho. Não de ser, preste atenção, não de ter feito algo, mas de se deixar usar pelo Espírito Santo, se deixar usar por Jesus. Amém? Amém. O orgulho, ele gera pecado. E aí, o primeiro alvo do orgulho, ou do pecado, é Deus. O primeiro alvo é Deus. Por orgulho, nós, homens simples, e domingo eu mostrei para você o versículo que fala, que é o homem para que Deus olhe para nós, né? Ou a música que nós cantamos, nós vamos cantar de novo, você vai perceber que a ideia é essa. Que somos nós? E aí eu digo para você, que somos nós para questionar a Deus? Primeiro alvo do nosso orgulho, que na verdade reflete sobre nós mesmos, é Deus. O primeiro alvo é Deus. Porque o homem questiona Deus e não quer fazer o que Deus quer que a gente faça. A gente sabe o certo e não faz o certo. Algumas vezes nós somos levados pela nossa carnalidade, etc. Tal, mas outras vezes não. A gente resolve não fazer o que Deus quer, por orgulho. E a gente tem que entender isso. Todas as vezes que nós não nos subordinamos a Deus, todas as vezes que nós não nos subordinamos a Deus, nós estamos sendo orgulhosos. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos fazendo isso por orgulho. Então, o orgulho, que de repente você alimenta dentro de você, um exemplo que é muito badalado pela sociedade, né? Eu saí do nada. E aí eu conquistei. Aprendi sozinho a fazer isso, a fazer aquilo, não sei o quê, e hoje eu estou aqui. Pronto. Estava tudo certo. Até a pessoa não ter orgulho. Porque quando ela tem esse orgulho, até isso, ela pode ir contra Deus. E dizer assim, eu consegui tudo sozinho. Mentira. Mentira. Porque é um troço muito óbvio. Toda a capacidade que você tem vem de Deus. É óbvio, para mim é. Talvez não seja para você. Toda a capacidade que você tem. Se você é mais inteligente que alguém, se você desenha melhor que alguém, se você, isso não é muito difícil, se você é mais esportista que eu, né? Gente, foi Deus que lhe deu. Orgulho? Para quê? Não, eu me fiz sozinho, a frase que se fala. Engano seu. Deus pôs em você talentos. Amém. Essa é a realidade. Quando você não reconhece isso, quando você acha que você é o bam, bam, bam,
de qualquer coisa, você não está reconhecendo a Deus. E cai do cavalo. É isso. Você deixa o orgulho fazer com que você fique contra Deus. E quanta gente, né, quantas pessoas não caem nesse erro. Então, o primeiro alvo do nosso orgulho, Deus. Segundo alvo do nosso orgulho, os demais seres humanos, sejam próximos ou afastados. Vamos ver Romanos 12. Leia comigo Romanos 12, versículos 11 a 18. Romanos 12, 11 a 18. Acharam? Amém. Romanos 12, versículo 11, diz assim, Paulo falando, né? Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se, versículo 15, com os que se alegram, chorem com os que choram. 16, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amém. Esse texto é fantástico, é o máximo. O máximo da convivência de um cristão com qualquer ser humano. E Paulo diz, sejam assim. E aí desenrola uma série de comportamentos que a gente deve ter. Entre elas, o que ele está escrito lá no versículo 16, não sejam orgulhosos. E o outro que eu quero enfatizar, que é a mesma coisa, né? Ele só enfatizou, não sejam sábios aos seus próprios olhos, que gera o orgulho. Estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, a pessoas que você considera que não têm o mesmo valor que você. Para você fazer isso, você tem que deixar o orgulho de lado. Porque se você chegar em qualquer local, de qualquer cidade, e você se acha melhor que qualquer um, você vai chegar com o nariz em pé, não vai falar com ninguém, e vai passar batido, né? Isso é a pessoa que não se importa com as pessoas que não têm o que ela tem, que não tem a cultura que ela tem, e por aí vai. Pessoas que você considera inferiores, né? Então, sabe, Paulo está dizendo, quando nós lemos esses textos, né? Nós temos que entender, nós temos que ter o esclarecimento, nós temos que entender a instrução. Sejam bons para com os outros e não sejam, se a gente pudesse resumir, e não sejam orgulhosos. O orgulho nos tira muito da capacidade de ser cristão, muito. A gente convive com pessoas, eu espero que um dia aquela pessoa mude. Sempre peço a Deus, tem pessoas que não mudam, e a gente tem que orar para que o Espírito Santo vá lá e fale, você está tendo nessa noite a oportunidade de mudar, de entender, de ser ministrada diretamente pelo Espírito Santo. Quando eu perguntei, quem já teve problemas por causa de orgulho? Eu já tive muitos, tá? Alguns eu consegui retornar, voltar atrás, pedir desculpa, outros não. Mas a gente tem que estar sempre pedindo a Deus para trabalhar o nosso coração. Orgulho é algo que mata.
Abra comigo em Efésios, capítulo 4. Efésios, tá? Antes de Filipenses, depois de Gálatas, tá? Efésios 4, nós vamos ler 3 versículos. Acharam? Efésios 4:30, para começar, diz assim, como eu falei antes, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, é uma das coisas que vem com orgulho, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Você não consegue fazer isso. Eu não consigo fazer isso que está escrito aqui, que Paulo está escrevendo, se eu for orgulhoso. Não consigo. E você também não consegue. Então, o segundo alvo são as pessoas que estão à nossa volta. Nós atacamos a Deus com o nosso orgulho, ou nos prejudica o relacionamento com Deus. O segundo são as pessoas que estão à nossa volta. O terceiro, como não poderia deixar de ser, porque eu até já falei antes, somos nós mesmos. O terceiro alvo somos nós mesmos. E aí, eu vou pedir para você pensar na consequência do seu orgulho para você mesmo. Quanto você perde com isso? E aí eu trouxe um livro de um autor que eu já citei algumas vezes aqui, mas por outros livros, não por esse. É um autor que escreveu 3 livros muito bons. Quando eu cheguei na igreja, há 30 e lá vai fumaça atrás, ele escreveu 3 livros sobre louvor. E aí ele fez um livro, tipo testemunho dele. Tá? Eu vou ler só uma parte, que interessa eu ler aqui, né? Então eu vou ler um pedaço nas páginas 18 e 19, diz assim, ó, o livro, sim, eu não falei o livro, né? Era inferno, agora é céu. Só para você entender o título, ele serviu o exército na época da guerra, se eu não me engano, Segunda Guerra Mundial. Ele não queria, o nome dele é Merlin Carothers, ou algo parecido com isso. Algo parecido com isso. Né? Porque quando tem um T-H-E-R-S é difícil para eu pronunciar, mas tudo bem. Então, esse homem, ele escreveu 3 livros sobre louvor. O louvor que liberta, a montanha do louvor e o poder do louvor. E eu adorava louvor. Se você não sabe minha história começou com louvor. O louvor é que fez com que eu me convertesse, tá? E eu li esses livros, fascinado, né, pelos livros, maravilhoso. E ele, então, escreveu esse livro, é um testemunho dele no exército. E ele falou assim, eu detesto o exército. Eu vou sair logo que eu puder. Aí ele foi e deu baixa. 2 anos ou 3 anos servindo, ele deu baixa, serviu na guerra. E aí Deus chegou para ele e falou assim, volta para lá. Aí ele, meu Deus do céu, não, agora você vai voltar como capelão. Aí ele entrou, ficou 3 anos e falou, tá bom, 3 anos eu paro. Aí, 3 anos viraram, cada vez que ele tentava sair, Deus falava, fica aí. E ele ficou 20 anos, ou 22 anos, eu não lembro, capelão do exército. E diz ele para Deus mudar o coração dele. Eu só estou dando uma en passant, só para você entender o que é o livro. Agora eu vou para o fato que eu quero trazer nessa noite. Diz assim, o texto que ele bota aqui. Quando nos empenhamos em pagar por nossos pecados, recusamos dar o crédito a Jesus pelo que ele fez. Queremos que Deus nos perdoe, mas de acordo com os nossos termos. Nossa culpa é um fardo desnecessário, e o carregarmos somente porque somos orgulhosos demais, caprichosos demais,
o carregamos somente porque somos orgulhosos demais, caprichosos demais, para deixá-lo, o pecado, nas mãos ansiosas de Deus. O coração paterno de Deus anela, quer, deseja, anela por nós. Ele diz: meu filho, sei o que você fez, conheço todo ato mau, todo pensamento indigno. Você pecou contra mim e contra os outros, mas eu lhe perdoo. Volte para casa. Deixe-me vesti-lo, alimentá-lo e dar-lhe chuvas de bênçãos. Deixe-me amá-lo, curar suas feridas e o seu coração partido. O alvo do orgulho em nós somos nós mesmos, porque assim como houve com Adão, com Lúcifer, nós não aceitamos sermos perdoados, nós não aceitamos sermos mudados, não aceitamos nos entregar nas mãos de Deus, que quer muito. Gente, o orgulho não serve para nada. Nada. Se você pensa assim, se você parar para pensar, o mundo estimula você a ser orgulhoso, porque isso é uma arma para você vencer, por aí vai. Claro, o mundo jaz do maligno. Você vai fazer qualquer coisa, todas essas mesmas coisas, sem ser orgulhoso, sem ficar enaltecendo a você mesmo, e olhar no espelho como é ensinado. Desculpa se você é psicólogo, olha no espelho e diz toda manhã: eu sou bonito, eu sou não sei o quê, eu sou... Gente, a gente não precisa disso. Pelo amor de Deus, você tem valor porque você é de Deus. Você tem valor porque você é filho de Deus. Você tem valor porque Ele te ama. Não precisa enaltecer a você mesmo. Você não precisa enaltecer a você mesmo. Uma coisa que acontece muito é que as pessoas precisam se enaltecer, precisam, se valorizar. Me perdoe, eu acho muito ridículo, e eu já me peguei fazendo isso também, tá? Estou fazendo um meia-culpa aqui. É muito ridículo quando você se valoriza. É ridículo, eu faço isso principalmente na minha casa, né? Então, eu estou reconhecendo, é ridículo, tá? Tá bom? Meus filhos, minha esposa, minha nova filha. É ridículo. E não pense que eu não percebo. Eu percebo, né? Então, eu não preciso fazer isso. Você não precisa fazer isso. Pelo contrário, você tem que entender quem você é diante de Deus. Ele te valoriza. E quando você é orgulhoso, você entra num buraco sem fundo. Porque você se isola. Porque quando você... pensa, Satanás usa o nosso orgulho contra nós mesmos, fazendo com que a gente tenha uma baixa autoestima. O nosso próprio orgulho nos leva para o fundo, ao invés de nos levar para cima, nos levar para Deus, nos levar para aceitar o que nós somos, como nós somos, que eu não canto bem como o Luciano, isso aí é uma deixa para ele, que eu falei brincando com ele, que além de mais bonito, eu também cantava melhor que ele, então, é só uma brincadeira com ele. Entenda, quando você é orgulhoso, Satanás vem e te mostra que você não é aquilo, te dá uma rasteira para você perceber isso, e você que se acha um atleta, muito mais atleta que o pastor, né? E aí você cai na real, porque você vai fazer alguma coisa e não consegue. Gente, o orgulho, ele nos destrói. Ele impede a gente de chegar a Deus, ele impede a gente de reconhecer quem nós somos e deixar Deus nos tratar. E, ao mesmo tempo, ele nos arrasa. Eu não tenho dúvida que as pessoas orgulhosas, olha o que eu estou dizendo, pensa numa pessoa, não é em você mesmo, é uma pessoa que você conhece assim, orgulhosa. Eu estou aqui pensando numa, né? Conhecida, etc. e tal. Essa pessoa por dentro é destruída. Se você parar para pensar, essas pessoas são destruídas por dentro. Elas são nada por dentro.
porque elas estão falando para fora, porque dentro elas não têm nada, elas têm que parecer alguma coisa. Não sejamos assim, não entristeça o Espírito Santo, você não precisa disso. A única coisa que nós precisamos é chegar e dizer assim: Deus, eu não sou nada, mas Tu és tudo em mim, como Paulo fala. Tu és tudo em mim. O que eu tenho, foste Tu que me deste. Se eu sou inteligente, se eu desenho bem, se eu canto bem, se eu toco bem, Tu me deste. Aí quando você faz isso, você resolve o seu problema com você mesmo, resolve o seu problema com as pessoas que estão ao lado, e resolve o seu problema com Deus. E para. Aquela armadilha que você está caindo, você não cai mais. E você não percebe quando você entra nisso. Você não percebe. Você vai entrando e vai dizer: não, quem está errado são os outros. E começa, e não percebe. E vai só afundando. Pessoas orgulhosas têm uma necessidade de esconder o que elas pensam sobre elas mesmas. Pode estar certo disso. Se você chegar numa pessoa dessa e falar assim: vem cá, deixa eu te falar uma coisa, eu te amo. Eu gostaria de orar por esse vazio que está dentro de você. Não sei se você vai ter coragem de fazer isso com essa pessoa. Mas se você fizer isso, olha, preste atenção, se você chegar lá e pedir a Deus, Deus, vai com o Espírito Santo em mim, aí você toca na pessoa, nas mãos dela, e o Espírito Santo age, ela desmonta. Ela desmonta. Porque ela está para desmontar há muito tempo. Porque ela não tem nada dentro dela. Porque o pecado, ele nos acusa, Satanás nos acusa, a consciência nos acusa, e nesse caso, tudo vai acusá-la. Então, quando nós somos orgulhosos, os nossos relacionamentos todos pioram. Todos. Se nós deixamos de ser orgulhosos, Deus age em nós. E nós mudamos e seremos melhores. E não perderemos tantos relacionamentos. Porque os relacionamentos que nós perdemos muitas vezes é por causa do orgulho. Se a gente pedir a Deus, me muda. Você vai chegar num lugar e não vai precisar se exaltar. Está chegando aqui o bam. Não. Você vai chegar lá humilde e tal, e as pessoas vão vir a você. Você não vai precisar falar nada. Como diz a palavra, né? Como Jesus disse. Não vá numa festa e queira ir para a primeira fileira. Porque pode chegar alguém mais alto que você socialmente e vão te botar para trás. Senta lá atrás e alguém vai chegar e pegar você e jogar lá para frente. E isso vai ser honra para você. Sabe o que é isso? Exerça a humildade e não o orgulho, você vai se dar muito bem. Para terminar, 2 versículos. Abrem Tiago, capítulo 4, versículo 6. Me perdoem, eu desacostumei a pregar em 20 minutos, tá? Quando eu pregava nas quintas-feiras, eram 20 minutos. Você vai ter que me perdoar pelo tempo que eu passei, tá? Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago 4, 6. Acharam? Tiago é lá no final, depois de Hebreus e antes de Pedro. Epístolas de Pedro. Acharam? Amém. Diz assim, Tiago 4, 6. Eu espero. Tiago 4, 6. Quando achar, diz amém, para eu saber que eu posso ler. Tiago 4, 6. Amém? Mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe, eu queria que você lesse, aos orgulhosos. Deus se opõe a quem? Orgulhosos. Mas concede graça
você vai estar com tudo. Você vai, como dizia um comunicativo da velha guarda, a maioria que não conhece, você vai estar com tudo e não está prosa. Quem conhece não ri, não, que eu sei que você conhece. Não se acuse. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro 5, 5. Acharam? Diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque, mais uma vez, ele repete, mas concede graça aos humildes. São dois apóstolos diferentes, talvez os dois mais importantes, Pedro e Paulo, falando para nós. Amém? Não sejam orgulhosos, porque Deus resiste. E junto com aquele, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, e você vai se dar muito bem. Entrega o seu orgulho, orgulho de ser bonito, orgulho de cantar bem, orgulho de ser forte, orgulho de escrever bem, orgulho de pregar bem, orgulho de aparecer bem na fita, todos os orgulhos. Orgulho de ser bom profissional. Entrega a Deus. O outro talvez esteja te perturbando porque você é orgulhoso. Quem sabe? As pessoas em volta precisam de alguém que os ajude a encontrar Jesus. Um orgulhoso não vai conseguir fazer isso. Ele vai rechaçar as pessoas. Ele vai fazer com que elas saiam de perto dele. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Eu não vou nem perguntar se você tem que fazer, né? Tem que deixar seu orgulho de lado, porque todos nós temos, todos, sem exceção. Então eu vou pedir ao Espírito Santo que haja na sua vida hoje. Feche seus olhos comigo. Levante suas mãos. Não seja orgulhoso, levante suas mãos. Senhor, traga graça às nossas vidas, Pai. Traga o Teu Espírito Santo, Senhor. Nos renova, Senhor. Nos tira, Senhor, os empecilhos, ó Pai. Nos tira, Senhor, nossos traumas, ó Pai, que nos faz ser orgulhosos, ó Pai. Nos tira, Senhor, a vida que levamos, o passado que nos faz ser orgulhosos, Pai. Tira de mim, Pai, tira de cada irmão aqui, Pai. Ô, Senhor, cada um precisa entregar a Ti, Senhor, coisas diferentes, ó Pai, que os levam a serem orgulhosos, Pai. Que o Teu Espírito Santo haja, Pai, em cada coração. Nós não somos ímpios, ó Pai, mas ainda temos resquícios da carne, Pai. Nos ajuda a vencer, ó Pai, essa carne que somos nós ainda, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo haja aqui, que haja conversões, Pai, que haja, Senhor, corações arrependidos, Senhor, que haja decisão de mudar, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo haja em cada coração, Pai. Flua, Senhor, o Teu Espírito aqui, Pai. Flua, Pai. É o que nós pedimos e transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.